Gostaria de convidar o jornalista Marcelo Leal, filho do homenageado, para receber essa placa em nome de todos os parentes. Entre 1990 e 1998, 10 jornalistas foram assassinados na Bahia. 10 em 8 anos. O último caso foi o de meu pai, Manuel Leal. E desde o início nós tivemos que empreender uma luta muito grande. Primeiro, para que o caso fosse investigado. Para quem não sabe, eu explico. Os outros 9 assassinatos não tiveram investigação nenhuma, ou tiveram investigações ridículas. Houve um caso em que um delegado foi de Salvador para a cidade, passou 2 dias e voltou dizendo que ia investigar a partir de Salvador. Então, primeiro foi a luta para que o caso fosse investigado, depois para que ele não fosse interrompido. Encerrado o caso, tivemos que lutar para reabrir o caso e conseguimos o indiciamento e a condenação de pelo menos uma pessoa que, segundo toda a apuração, foi quem executou, foi quem deu 6 tiros em meu pai, que foi o policial civil Marconi Mozart Brasil. O Mozart foi condenado em 2003, usou inúmeros recursos para ficar solto até 2005. Depois foi preso na corregedoria, onde está até hoje. Ele usa inúmeros recursos para não ser demitido do Estado. O Estado vem fazendo um inquérito administrativo há muito tempo, encerrou agora, recentemente. E isso é muito importante, primeiro, por existir esse inquérito, porque o Mozart, enquanto estava no governo anterior, ele continuou como policial, recebendo salário, mesmo condenado por assassinato há 18 anos. Então, toda essa luta, que teve um apoio importantíssimo da imprensa, dos colegas radialistas, jornalistas, pessoal das TVs, repórteres espalhados pelo Brasil inteiro, blogueiros, e teve um apoio maciço das entidades como a ABI, como a CIP, a Anistia Internacional, Repórteres Sem Fronteira. Nós tivemos matéria de 4 páginas na Carta Capital, feita pelo meu amigo Bob Fernandes. E nós tivemos uma luta muito grande, mas acompanhada de uma multidão de pessoas dispostas a não deixar esse caso cair no esquecimento. Eu quero agradecer aqui a todas as entidades, a todos os jornalistas, radialistas que ajudaram nessa luta, porque essa placa aqui é fruto dessa luta. E quero agradecer especialmente ao governador Jacques Wagner, porque antes dele assumir, isso aqui jamais aconteceria. Esse cumprimento das sugestões da Corte Interamericana acontece porque nós temos um governador que aceita, nós temos um governador que sabe a importância disso e que desde o início, quando foi procurado, se dispôs a colaborar. Então, quero aqui deixar meu agradecimento a todos e dizer o seguinte: apesar das homenagens, apesar de tudo, enquanto os mandantes não forem identificados e punidos, esse caso continua em aberto. Obrigado a todos. Convidamos o seu secretário, Nelson Pellegrino. Bom dia a todos e a todas, nosso governador Jacques Wagner, colegas secretários aqui, Rui Costa, Apóstolo, presidente da Assembleia, Marcelo Guido, deputado Geraldo Simões, que foi um grande batalhador na época, nessa luta para elucidar o crime contra Manuel Leal, Emiliano José, deputado e jornalista também, jornalista Marco Medrado, veio aqui também, deputado Iulo Euclides, a representante do nosso bispo Paulo Vanucci, Juliana Neves, Felipe Cardé, Samuel Celestino, Alexandre Muniz, todos presentes. Quero, na
figura de Dona Wanda e de Marcel, cumprimentar todos os familiares de Manuel Leal. Como foi dito aqui por Marcel e também por Gilberto, quando leu a exposição inicial, entre 1991, esse dado é muito significativo, entre 1991 a 98, 10 profissionais de imprensa foram assassinados na Bahia. O primeiro foi o jornalista Vitor Emanuel Lema. Ele foi assassinado, ele é editor proprietário do jornal Nova Fronteira, Barreiras. E o último, simbolicamente, foi Manuel Leal. Me lembro muito bem quando já estava na Assembleia, quando o irmão Vitor Emanuel foi assassinado, teve muita repercussão. Logo depois, uma repercussão maior ainda, o assassinato do jornalista Ivan Rocha, em Teixeira de Freitas. Eu lembro muito bem, governador, quando o Ivan Rocha foi assassinado, nós estávamos na Assembleia, o então governador da época disse que em 48 horas esse homicídio seria elucidado. Eu lembro muito bem disso também, estava lá. E até hoje, o crime de Ivan Rocha não foi elucidado. E aí sucederam mais 6 jornalistas, 7, e o último foi Manuel Leal. Para nós que passamos praticamente uma década combatendo o assassinato e o desaparecimento impune de jornalistas na Bahia, o caso de Manuel Leal passou a ser emblemático. E a luta que se fez em torno do caso de Manuel Leal foi fundamental, inclusive, para, quem sabe, gerar toda a opinião pública que já vinha crescendo, inclusive internacionalmente, órgãos de imprensa internacional, protestando contra a morte de jornalistas na Bahia, e o caso de Manuel Leal, felizmente, estancou aquela onda de violência. Na Bahia existia um consenso naquela década de que matar jornalista era uma coisa que não dava em nada. E hoje, nós temos uma Bahia livre, uma Bahia democrática, uma Bahia que não coaduna com esse tipo de prática de violação e ameaça à liberdade de imprensa. A luta de Manuel Leal, denunciando a corrupção lá em Itabuna, e foi vítima seguramente por isso, não ficará impune. As entidades internacionais peticionaram a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA acolheu a denúncia, porque considerou que houve omissão por parte do Estado brasileiro na apuração do crime do senhor Manuel Leal, que teve, inclusive, no primeiro momento, o arquivamento requerido pelo Ministério Público. Só em 2000 é que o caso foi reaberto, porque houve uma omissão, inclusive, porque o Ministério Público pediu que o crime fosse, a investigação fosse arquivada por falta de provas, como todo mundo sabe que existiam provas robustas o suficiente, não só para identificar, porque também na mesma época, uma apuração paralela do Ministério da Justiça apontou o policial Notar Brasil, o informante Marconi e o senhor Moisés como os autores diretos do crime, e apontava suspeitos também sobre o ex-prefeito de Itabuna, com a sua secretária e um delegado de polícia que estava fazendo investigações, o senhor Justo Prata, na prefeitura de Itabuna, envolvendo fraude de IPTU e recebendo dinheiro da prefeitura. E o jornal regional, de forma corajosa, vinha denunciando os atos de corrupção na prefeitura municipal, inclusive esse fato. E logo após a denúncia, em 97, dia de dezembro, as principais denúncias ocorreram, no dia 14 de janeiro, o jornalista Manuel Leal, de forma covarde, foi executado na porta da sua casa, com 6 tiros, dos quais 2 pelas costas, quando corria para a casa do seu filho, Marcel Leal. Portanto, a comissão acolheu esse caso, considerou que o Estado brasileiro foi omisso na apuração, foi omisso na persecução dos autores diretos e dos autores intelectuais, e fez um conjunto de recomendações, dentre elas, não só